Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast quinzenal Prova com Consulta. Estamos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus do interior, em Barra do Garças. A gente é chamado aqui, dentro da nossa instituição, de Campus do Araguaia. Temos 2 unidades, estamos aqui em Barra do Garças e temos também a unidade de Pontal do Araguaia. Hoje, o meu colega Xará, belíssimo nome, né? Sejam bem-vindos novamente, né, Vitor? Obrigado, professor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Vitor, como o professor já disse. Sou aluno do curso de farmácia e estou tendo essa oportunidade incrível de participar desse podcast, Prova com Consulta, e espero que vocês gostem, curtam muito o nosso podcast. O episódio de hoje é bem interessante, a gente vai estar conversando com a promotora e o professor vai dar uma continuidade, né? Só um spoiler. É isso mesmo. Quem já viu o título, né? Não tem como a gente fazer segredo, não. Sim. A gente vai conversar com a pró-reitora do nosso campus. Lembrando, né, gente, antes de a gente focar aqui na nossa entrevista, de vocês ajudarem aí a compartilhar o vídeo, né? Enviar. Tem um aviãozinho assim, uma setinha que vocês enviam, um vídeo ajuda muito, dissemina esse projeto, né? Essa ideia nossa, e a nossa finalidade, nosso combustível principal é isso, a divulgação, mostrar um pouco do que acontece na UFMT, em torno da UFMT, envolvendo ensino, pesquisa e extensão, para a comunidade ter ciência das coisas que rolam aqui. Em relação à estrutura institucional, a gente tem a gestão, a gente tem uma reitoria, né? E abaixo da reitoria é construído pró-reitorias que tem a finalidade, diferentes finalidades. Então tem pró-reitoria de pesquisa, de ensino, então é dividido em diversas pró-reitorias, e por estarmos no campo do interior, nós temos uma pró-reitoria do campus, né? Então a gente vai entender o papel, quais são as atribuições de uma pró-reitoria, né, para as pessoas de fora e da comunidade também entender, né, para acabar também não ficar cobrando coisas que não faz parte das atribuições de uma pró-reitora. Então, o que vocês já viram aí, o nosso tema é como se administra um campus. A pró-reitora do Araguaia explica tudo. Bem-vinda a nossa pró-reitora Paula Carvalho. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Quero agradecer o Vitor. E o Vitor, nós estamos aqui hoje felizes de conhecer o estúdio e quero parabenizar pelo projeto. É um projeto que ajuda na divulgação do campus, mostra para a nossa população, para a nossa comunidade e para a nossa população interna aqui, para os nossos acadêmicos, né? É isso que você falou, Vitor. O que a gente tem, quais são as pesquisas, os projetos, mostra a riqueza da nossa universidade. Então, isso para a pró-reitoria é muito importante, é de suma importância. Então, isso vem agregar muito valor para a nossa gestão. É isso aí. A gente até vai falar mais tarde das formas de divulgação, que você está tendo um empenho forte aí, né? Onde as pessoas que páginas podem seguir. Uhum. Mas antes da gente falar da pró-reitora, a gente queria conversar um pouco da Paula. Sim. Simplesmente a Paula Carvalho, a mãe da Lana e da Laura, isso. A esposa do Geraldo, né? Que tem uma história antes de assumir esse cargo. Tem uma pessoa aí, né? Tem. Então aqui geralmente quando você assume cargo de gestões, automaticamente se vem cobranças, né? Se vem olhares, mas antes disso existe uma pessoa, e é essa pessoa que a gente queria conhecer antes de falar do seu cargo, que você não você está como pró-reitora, né? Justamente. Então o que você é muito mais, para mim até mais interessante, mas como a gente tem que ter um foco aqui, né? Vamos falar de tudo um pouco. Então, para começar, a gente queria saber quem é você fora daqui, os hobbies, seus hábitos, né? O que você faz quando não está nessa posição de pró-reitora. Você me corrige, existe uma forma oficial de se chamar uma pró-reitora? Excelentíssima?
O termo usado é senhora, né? Senhora. Mas vocês não precisam desse protocolo comigo, beleza. podem ficar à vontade, tá? E aí, Paulo, os seus hobbies, suas atividades fora? Então, eu continuo mesmo como pró-reitora, eu continuo tendo uma vida muito simples. Minha vida é muito simples. Eu sou muito ligada à família, né? Além do que você colocou, né? Mãe da Alana, da Laura, esposa do Geraldo, eu sou filha da Dona Divina. Tenho muito orgulho da minha mãe. Falar de um hobby é tão difícil, Vitor, é engraçado, porque assim, é uma pergunta que sempre às vezes as pessoas falam. Mas difícil por quê? Porque quando eu comecei a me questionar quais os meus hobbies, eu fui, desde muito pequena, eu trabalhei muito. E aí, eu fui criando vínculos mais relacionados ao trabalho. Então, eu nunca fui, assim, eu tive poucas oportunidades em relação, assim, a aprender tocar um instrumento musical, né? Então, posto isso, eu sempre pensava, poxa, eu vejo todo mundo, assim, com hobby, né? Toca alguma coisa, ou faz várias coisas diferentes, né? E aí eu pensava, gente, isso é normal? Mas aí eu vi que os meus hobbies, eles são vinculados e ligados totalmente ao meu dia a dia. Então, eu sou uma pessoa muito ativa. E eu acho que isso é um hobby meu, porque eu estou o tempo inteiro em movimento. Então, isso é o que me agrada, é o que me sustenta. Então, eu acredito que o meu hobby maior é esse. Tá fazendo algumas coisas para a família, né? Tá perto da família. Tá proporcionando para as pessoas que estão ao meu entorno o que eu posso fazer, cuidar das pessoas. Então, eu acho que isso seria, assim, o meu maior hobby mesmo. É isso. Gosto de atividade física também. Gosto de estudar, gosto de ler. Apesar que eu não estou tendo tempo, né? Mas eu acho que é mais isso. E então, meu dia a dia é esse, Vitor. A rotina puxada, né? Mas eu acredito que eu tenho conseguido, assim, levar, administrar. Porque é interessante isso você falar, e até uma coisa que eu não sei você, né? Eu gosto muito de bater papo com as pessoas e aprofundar na conversa, conhecer, ouvir, né? E pelo o jeito que você falou, me parece que foi abreviado algumas etapas da sua vida pela necessidade construída. Só que essas abreviações também tornou a mulher que você é hoje. Com certeza. Né? Então, você talvez não teve essa etapa de construir alguma coisa, talvez as suas filhas você consiga proporcionar para elas isso, mas você não teve. Mas teve aí uma mulher, posso dizer até pelo cargo que você ocupa, empoderada. E tudo isso é reflexo dessa trajetória difícil, algumas abreviações que tiveram na vida, a necessidade de trabalhar cedo, né? Principalmente por essa fala. E o que eu falei assim de conversas com outras pessoas, eu acho que o mais interessante é ter essa reflexão e também ter a paz de espírito de você faz o seu melhor, né? Porque não se incomodar. Principalmente eu vejo, pelo menos das minhas amigas, assim, muita gente, a mulher se coloca numa posição que eu acho que muitos dos homens, a gente é mais acomodado, porque a mulher quer ser uma boa esposa, uma ótima mãe, uma excelente, e aí tudo ser bom é muito difícil. E você, e aí a gente, né? Por isso que quando eu falo, e você, como você está? Então, tem que ter esse equilíbrio e também dosar, né? Assim, se algum lado falhou, aqui eu me destaco e é isso que eu sou bom, né? Não se cobrar tanto. Eu acho que é isso, ter paz de espírito, porque eu vejo muito isso, Vitor. Essa cobrança e a autocobrança nossa enquanto mulher. Mas no dia a dia, eu faço essa reflexão. Eu tô entregando o melhor que eu posso. E às vezes eu vejo assim, hoje eu não consegui. Às vezes até se você fazer atividade física, nossa, hoje eu não consegui e tal. Mas tá bom, eu tô indo, eu tô fazendo. Então eu faço essa reflexão diária para você continuar indo e fazendo, né? Senão a gente entra numa paranoia, num estado emocional mais difícil de lidar. Exatamente. Então, Paula, pegando um gancho sobre a sua vida extra, campus, né, fora da universidade, a gente gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória, né? Qual a sua cidade natal, de onde você veio, como que você veio parar aqui, né? Se era algo que você almejava ou simplesmente aconteceu. A gente queria saber um pouco sobre isso.
É uma história longa. Bom, eu sou natural de Jataí, Goiás. A gente saiu de Jataí pequenas, nós fomos morar em Brasília. São quantas irmãs? Fala pequenas. Eu e uma irmã só. Ah, Somente eu e a Mineia. E então a gente foi, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, nós fomos para Brasília, ficamos um tempo lá. Fomos morar em Anápolis também. E depois nós fomos para Cuiabá. Meu pai teve uma dificuldade financeira muito grande nessa época e nós fomos para Cuiabá. Lá as coisas não melhoraram, pioraram, e aí a gente retornou para Jataí. Então eu retornei para Jataí com mais ou menos 6 para 7 anos, e aí nós retornamos. De 7 para 8, meu pai e minha mãe separaram, né? Então eles decidiram a separação. E daí para frente a vida não foi fácil, a vida financeira, a questão da separação. E a gente viu a necessidade muito cedo de trabalhar, né? Era o que tinha, a gente tinha que trabalhar. A gente via, minha mãe era vendedora autônoma, ia no Paraguai buscar, eles falam muamba, né, para vender, vendia semijoia, tudo que aparecia ela vendia para poder conseguir sustentar a casa. E aí a gente viu, tanto eu como minha irmã, começamos a trabalhar muito cedo. Então, minha irmã com 12 anos, ela trabalhava no escritório, e eu com 9 anos comecei a vender desodorante da Pierre Cardin. Era uma marca na época muito conhecida na cidade, tudo, e eu comecei a vender desodorante. E a partir dali eu nunca mais parei. Com 9 anos, então eu comecei a ganhar o meu dinheiro. Eu não tinha condições de comprar roupa, então eu comprava tecido, mandava fazer na costureira. Eu estava até relembrando isso, e eu lembro da costureira, ela tinha pena, eu acho, porque ela fazia um preço bom para mim. Eu lembro dela falar assim, eu vou fazer tanto para você, né? E aí hoje, depois que a gente fica adulto, você percebe, né? Que a pessoa está querendo te ajudar. Então, aí eu comecei vendendo desodorante, depois eu fui trabalhar com 12 para 13 anos numa autopeças. Antes disso, autopeças foi em segunda. Antes disso, eu trabalhei no Boticário. Minha tia era dona na época do Boticário, em Jataí, tinha uma estética, né? E aí a gente trabalhou com ela, vendedora. Aí depois eu fui trabalhar no autopeças. Depois eu entrei aí eu estava no ensino médio, trabalhando na autopeças. E eu decidi entrar, né? Aí eu queria entrar na universidade. Mas o curso que eu queria na época não tinha na Federal, né? Que é administração. Eu formei em administração. E foi uma dificuldade para pagar. Eu fiz... eu estava, antes disso, no ensino médio, eu comecei a vender bombom. E aí a venda de bombom foi muito boa para mim. Eu consegui comprar uma moto. E eu vendia bem, e aí com a moto eu consegui vender mais, eu fazia entrega, vendia ovo de Páscoa, então tudo isso... Você mesmo fazia? Eu mesma fazia. Não era revendia não, você fazia e Eu vendia. mesma fazia, eu trabalhava durante o dia, eu estudava à noite, eu fazia bombom depois que eu chegava da escola, do ensino médio, né? Então geralmente eu fazia os bombons para vender a partir das 11 horas da noite, de 11 até 1h da manhã eu fazia os bombons. Aí no outro dia cedo eu ia pro serviço, então eu tinha um serviço, trabalhava em escritório, aí à noite ia pra escola, e a minha maior venda era na escola, dentro do ensino médio. Aí terminei o ensino médio, ingressei na universidade, né, particular. E aí eu acreditei que não seria um público bom para vender os bombons, e eu mudei de ramo, eu comecei a vender roupa. E aí... Você é uma verdadeira empreendedora. A vida, né, Vitor, faz a gente ser. Só que não foi tão bom, porque assim, aí depois a gente vai trabalhando e vai percebendo, né? Porque a roupa, ela é um custo alto pra gente comprar. E diferente do bombom, né? Que o custo, se você tivesse uma perca, o custo é pequeno. E aí, naquela época, a gente não tinha Pix, não tinha maquininha de cartão, então tudo era na notinha. E essa notinha me prejudicou bastante, porque as pessoas compravam
na hora de comprar, e assim, eu vendia roupa feminina, né? Então todo mundo quer andar bem arrumado, né? Quer ter uma roupa legal, ir pra festa. Então na hora de comprar era essencial, mas na hora de pagar não era. Aí a pessoa fala, hoje meu filho tá doente, eu tenho que comprar farmácia, é a minha conta de luz, e aí eu ficava por último. Então isso me deu um problema, assim, porque eu não tinha coragem de deixar meu cheque. Naquela época você dava o cheque pré-datado, né, para fazer as compras, e eu não tinha coragem de deixar o cheque voltar e negociar com a empresa, porque eu achava aquilo, assim, eu queria ser bem correta. Mas eu entrei no júri especial. E aí isso me consumiu bastante. Eu já estava estudando para concurso nessa época, e bastante, mas aí foi dificultando essa parte financeira. E aí eu comecei a procurar um trabalho fixo. Mas né? isso já formada? Essa história já terminou a universidade? Não, ainda dentro da graduação e a formação. E aí eu fui procurando um trabalho, tudo, e formei. Comecei a estudar para concurso, antes um pouco de formar, formei, intensifiquei os estudos para concurso, fiz vários concursos, tudo. E aí, no meio dessa vida, assim, difícil, que eu estava procurando um trabalho, eu passei no concurso na UFG, em Jataí, que na época era campus de interior, né, igual nós somos, não era ainda independente. E passei, foi assim uma das maiores emoções da minha vida, porque era uma coisa que eu queria muito, estava estudando muito, abri mão de muita coisa. Na época, os colegas, você não sai de casa, né, você não sei o quê e tudo. E aí eu estudava, eu trabalhava e estudava de madrugada. Então assim, eu dormia cedo e acordava 3 horas da manhã e estudava para os concursos, né. E aí eu não acreditava que eu tinha passado, assim, foi tão assim que eu não acreditava, né. E aí eu ingressei na UFG, e nisso eu conheci meu marido lá na UFG. Ele tinha passado no mesmo concurso que eu, coincidentemente ele também é administrador, formado em administração, formou na mesma faculdade que eu formei, mas a gente não se conheceu lá, que ele formou antes de eu ingressar. E aí eu conheci ele. E aí, a partir daí, ele tinha passado no outro concurso, então a gente trabalhou poucos dias juntos lá. E ele foi embora para Brasília, ele foi embora para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente. E assim, contando isso do motivo de eu ter vindo para cá, né? E aí, a gente tentando uma redistribuição, aí nós casamos, tudo, ele continuou em Brasília e ele tentando uma redistribuição para mais perto de Jataí. E de repente ele consegue uma redistribuição para cá, que não fica tão longe, né? Aí eu falei, né, pega a redistribuição e vai. Então ele veio. E logo eu consegui uma redistribuição para cá. Então eu falo assim, eu ganhei na loteria. E isso já tinha a Alana e a Laura? Já? Não, a Alana, quando eu vim, que eu consegui a redistribuição, eu estava grávida da Alana. A Alana nasceu aqui em 2010, aí eu já estava aqui. E a Laura nasceu em 2013. Então, as meninas, as duas, nasceram o quê? Eu consegui, minha mãe veio comigo, minha avó veio comigo e minha irmã já morava aqui. A gente nem planejava assim, não esperava, né? Então, a gente veio, aí minha mãe e minha avó, e a gente consolidou família, consolidou casa. E eu gosto muito. A gente pode falar que a chave virou essa emoção do passar no concurso, a sua vida mudou ali naquele momento, que não só financeira ou de estabilidade, vamos dizer assim, mas de vida, né? De seu casamento surgiu ali, né? Que história bacana. E eu até mencionei isso, né, no off com você, assim, que a gente queria, primeiro da entrevista, humanizar a pessoa, né? E eu me sinto muito mais sensibilizado, independente do que você for falar, porque essa história, independente de como for o final da sua gestão, você já tem uma trajetória extremamente vitoriosa, né? Espero que você leve isso e considere isso, porque realmente é impressionante tudo que você falou e passar, né? Porque geralmente, com muitos obstáculos, a gente tem até uma forma de defesa, né? Uma crítica, assim, da gente se colocar de vítima e sentir aquela dor muito. Então acho que dor é inevitável sentir, é inevitável. Mas você
viver a dor constantemente é sua opção. Justamente. Né? E você é uma história de superação maravilhosa. Mas aí entramos na UFMT então. Isso. A Paula entra na UFMT. E aí, talvez a gente precise de mais programas para entender esse processo até você chegar, mas a gente já queria entrar no tema da nossa conversa, que é, e aí, quando que veio essa ideia de assumir uma pró-reitoria, né? Em relação ao nosso campus, não existe um cargo maior de se assumir. Uhum. Esse é o maior cargo que nós temos a possibilidade de conseguir técnicos e professores, né? Quando que surgiu? Foi um convite? Foi uma necessidade? Porque às vezes é necessidade, olha, preciso de alguém, né? Ou foi você? Como é que foi essa start para começar na pró-reitoria? Vitor, eu nunca imaginei. Nunca mesmo. Quando eu vim, eu fui para supervisão de compras e patrimônio, né, aqui. E toda essa trajetória dentro da universidade aqui do campus, ela colaborou muito hoje para a minha gestão, pelo conhecimento, né. Depois da supervisão de compras e patrimônio, eu assumi a seção financeira. Até a gerência, que eu fiquei por praticamente 4 anos, eu nunca esperava. Quando eu recebi o convite, inclusive A gerência de quê? Você fala gerência? A gerência de administração e planejamento. Gerência de administração, tá. Isso. Então, quando eu assumi a gerência de administração, ainda assim, eu não esperava, eu recebi o convite, eu ainda fiquei pensando, assim. E a pró-reitoria, eu nunca esperava, mas teve um momento que eu comecei a ser procurada por alguns grupos de professores, alguns grupos de técnicos, e comecei a ser procurada. E assim, eu não tinha realmente a menor pretensão. Eu falei, não, gente, eu não vou e tal, né? E aí foi aquela construção, assim, as pessoas, tudo. E aí eu vi que eu tinha que tomar uma decisão de falar é não, ou é sim. E aí foi uma decisão também consultada em casa. Mas eu falo que meu marido, ele tem grande culpa em tudo isso, porque tanto na gerência como na pró-reitoria, ele me deu apoio. E ele falou, vai. Então, eu falo que ele tem grande culpa, mas... E aí, com esse apoio, até para ter uma conversa em casa, porque a rotina muda, né? Você, com certeza, se sacrifica um pouco lá, né? Sim. Para ter a função aqui. E aí, eu decidi, falei, então eu vou. E aí, eu conversei com os mais próximos, tudo, e falei, gente, eu vou. E foi assim, mas eu, de fato, nunca imaginei. Então, surgiu assim, e aí eu tomei a decisão. E só para quem é de fora do FMT, quando a Paula sugere assim, o convite, as pessoas dizendo, se existe uma eleição para assumir. Então as pessoas queriam que ela se colocasse como à disposição uma candidata, uma possível candidata. Foi feita a eleição, e na eleição ela também ganhou esse cargo, né? Uhum. Essa posição. Então, Paula, como uma das perguntas centrais, eu acho, imagino, dessa entrevista, para aqueles que estão nos acompanhando agora, a gente gostaria de saber quais são as atribuições de um pró-reitor, né? O que ele faz, se existe alguma diferença entre o que as pessoas pensam que você faz e o que você realmente faz. Porque eu imagino que possa acontecer diversas vezes de pessoas te procurarem para você solucionar alguns problemas, sendo que não é da sua alçada, não é da sua parte em si, né? Então, eu gostaria de saber quais são essas atribuições e realmente se tem essa diferença entre as pessoas pensam que você faz ou não. Eu acho que essa diferença, às vezes eu vejo como muito nítida. As pessoas imaginarem uma coisa e eu fazer outra. Do ponto de vista, assim, às vezes você percebe que algumas pessoas pensam que você tá ali só para ser servido, que você fica só atrás do computador. E a pró-reitoria, ela vai muito além disso. Hoje, nós não temos uma resolução ou uma instrução normativa que fala exatamente quais as atribuições de um pró-reitor. Mas o desafio é muito grande, porque quando a gente olha uma pró-reitoria, vamos pegar assim uma PROGEP, né? Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. A pró-reitoria, ela sabe muito bem com que ela vai lidar.
né? Essa pasta, ela está muito bem definida, assim como outras pró-reitorias. Já tem atribuições bem definidas. Bem definidas, né? A pró-reitoria do Araguaia, ela não tem uma definição diante de uma instrução normativa, e o desafio é muito grande, porque você tem que lidar desde gestão de pessoas, orçamento, é uma dinâmica muito grande, transporte, gestão, então para quem é de antigamente, a Pró-Reitoria Bombril, 1001 utilidades. Isso, é justamente isso mesmo. Então, assim, mas assim, em resumo, né, como o Vitor falou no início, a Pró-Reitoria que hoje é o cargo mais alto, né, mas nós temos as direções de institutos, né, que também é um apoio para a Pró-Reitoria. Nós temos a gerência de administração e planejamento, a prefeitura. Então, a Pró-Reitoria, ela também é feita desses braços. Então, mas a Pró-Reitoria tem que, o tempo todo, tomar decisões em conjunto. Uma coisa que eu tenho feito é tentar incluir as direções, incluir essas pastas em decisões, em articulações, para que a gente caminhe com mais robustez aí ao longo dessa trajetória. Então, são inúmeras, e aparece assim, às vezes, ao longo do tempo, problemas que a gente, inesperados, e problemas que você nunca passou, nunca aconteceu no campo, mas acontece, né? A gente tem épocas, por exemplo, de queimadas, que a gente fica extremamente preocupados, então é uma ação da Pró-Reitoria, juntamente com a prefeitura, o Daniel dá um apoio total nisso aí, e vai de 8 a 80 as atribuições. Eu vou até te ajudar, porque às vezes fica para não ter a sensação assim que você tá fugindo. Não é que tá fugindo de resposta, não, é porque são tão diversas, são tão... eu assumi gestão de coordenação, então assim, não tem uma... É lógico que é assim, eu acho que tudo que é de mudança estrutural, de coisas que podem alterar a construção, tudo passa por ali. Recursos, aonde vamos definir a distribuição, alguns focos específicos de recursos, né? E pelo que você falou, toda a tomada de decisão ela é pautada junto com a comissão, para você não tomar essa atitude sozinha, né? É dividida entre as direções, né? Tem o Tem o Consua também, né? Nosso conselho universitário, que a gente leva algumas demandas. Tem alunos também nesse Consua também. Isso. Então, às vezes, grandes decisões, posso dizer assim, grandes decisões institucionais são voltadas a lá. Mas, conversando com outros pró-reitores assim, de corredor, né, o Paulinho, é uma situação assim que ele falou assim, cara, o dia tá normal, eu tenho uma agenda, aí chega uma carta judicial, responda. Para amanhã, para o Ministério Público, alguma coisa, delegar. Então, você para tudo, porque o juiz determina uma data, e aí sua rotina muda tudo. Muda completamente. Né? De repente, nós estamos assim, se você acredita que você está atendendo uma prioridade, e aquilo não se torna mais prioridade, porque chega uma demanda que você fala, agora eu tenho que deixar isso realmente, não é prioridade. Mas é isso que você falou, Vitor. Então, assim, questão de orçamento, questão de gestão de pessoas, né? A questão estrutural de prédios. Então, tudo isso passa pela Pró-Reitoria e demanda. E nós temos um desafio maior ainda, porque nós temos 2 unidades. Né? A gente tem Barra e Pontal do Araguaia. Então, é um desafio grande porque, além de 2 estruturas, são 2 bibliotecas, servidores, os colaboradores terceirizados para atender a limpeza das 2 unidades, segurança, transporte. Então tudo quando acontece alguma coisa que fora, né, que foge um pouco, tudo que é judicial vem em nome para a Pró-Reitoria responder, né? Então, teve alguma coisa envolvendo a universidade, é a Pró-Reitoria que responde. Às vezes é um curso que fez alguma coisa, envolve algum chamado, até de ameaça, já teve Polícia Federal no campus, é a Pró-Reitoria então, que assim, responde. É muito diversificado. Muito. O que talvez até... A nossa próxima pergunta era assim, como que é a sua rotina no dia a dia? Então, possivelmente, a sua rotina é não ter rotina. É não ter rotina, não dá para você. Lógico que eu tenho uma agenda robusta, né? A gente participa de muitas reuniões, muita agenda externa. Eu tenho procurado fazer muita agenda externa do ponto de vista de procurar parcerias, né?
Mas não dá, porque de repente tem algum acontecimento que a gente tem que sair fora da programação e atender. Então, isso é de praxe. Mas, de um modo geral, eu tento me organizar bastante em relação a horários. Eu tenho tentado o máximo que eu consigo atender as pessoas, porque a gente tem uma demanda, então acho que isso é importante, né? E a gente vai tocando desse jeito, mas de fato, assim, não ter uma agenda, não dá para você ter o controle total do Mas dia a assim, de dia. forma simplificada, você diria assim que uma pergunta, acho que também uma das chaves, né, Vitor? É assim, como se administra um campus? Você diria que a administração de uma pró-reitor é mais apagando incêndios ou é um equilíbrio entre apagar? Porque se você fica só apagando incêndio, questões de melhora, de progresso, às vezes dificulta, porque você tem tantos problemas que você não tem tempo de pensar em o que vamos crescer, o que vamos... Ou então isso, apagando incêndio, ou é mais construindo, porque a gente precisa de verbas. E até uma das perguntas que eu quero fazer, né? E para você ir atrás de verbas públicas e privadas, você tem que dispor, você tem que conversar com pessoas de empresas ou políticos para ver se faz parcerias. Isso. E se você está apagando sempre incêndio, você não está consegue. disponível para fazer. Então, como que é a função, você diria, nessa balança, como que é o equilíbrio? Ou às vezes fica nivelado para um lado, para o outro, como que é? Vitor, isso depende da pessoa que está na gestão. Então, assim, o meu olhar é justamente de descentralizar. Eu trabalho bastante com a descentralização, porque nós temos equipes muito competentes, tanto no âmbito administrativo como no âmbito acadêmico. E a partir do momento que você descentraliza, você sabendo que você tem uma equipe competente para isso, você consegue ficar mais livre para poder fazer o planejamento. Então, eu tenho tentado fazer isso. Alguns momentos você volta para aquele momento, às vezes, que você considera menor, né? Que fala, poxa, eu podia estar fazendo, às vezes, outra coisa, mas, às vezes, em muitos momentos são necessários você atuar naquilo ali. Então, essa questão vai do perfil e do olhar da pessoa. Hoje eu vejo que a gente tem trabalhado com planejamento e eu tenho conseguido ficar um pouco mais livre para fazer essas agendas, principalmente agendas externas, porque às vezes a gente viaja tudo para fazer a agenda externa, justamente tentando uma conquista para o campus, mas essas agendas, ela é o antes, o durante e o depois. Porque você tem que ter um planejamento para ir numa agenda. Você não pode chegar lá sem ter um foco, porque senão você não consegue ser muito assertivo. E aí isso dá um resultado bom, pelo menos para abrir caminhos. Mesmo que você naquele momento não tenha uma efetividade, falar, eu vim de lá com isso, mas você vê que você abriu um caminho positivo com um planejamento nessa ida. E tem o depois, porque aí você tem que continuar essa articulação, você tem que continuar a conversa, você tem que dar resposta ou para concretizar o que você foi em busca. Então, eu acho muito importante, assim, quem esteja na pró-reitoria independente, ter esse olhar e descentralizar, porque nós temos pessoas capacitadas, nós temos excelentes equipes, excelentes diretoras, coordenadores de curso, contar com apoio para comissões, né? A gente tem inúmeros professores em comissões, então de repente eu chamo algum professor, me ajuda nisso aqui, tá? A pessoa tem competência, então você vai, porque, Vitor, a pró-reitoria, eu tenho falado muito isso desde a campanha. A pró-reitoria, ela não é feita de um pró-reitor ou de uma pró-reitora, ela é feita dos técnicos, dos docentes e dos discentes. Então, eu preciso de todo mundo junto para a gente poder administrar. Até porque é muito fácil falar assim, não está saindo, não está dando certo. Mas se você chama esse grupo, todo mundo que está envolvido sabe das dificuldades e sabe, né? E está ali lutando por um objetivo comum. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu consigo, nessa descentralização, eu consigo trabalhar mais com planejamento. Legal. Então, Paula, com toda essa correria que você disse que é a pró-reitoria em si, existe algo que você considera que foi sua maior conquista até então nessa gestão como pró-reitora?
Quantos anos de gestão já, de pró-reitoria? Menos de um ano, em dezembro faz um ano. Faz um ano ainda. É. Caramba. Recente. Então, Vitor, a conquista que eu vou nomear como uma conquista, para mim foi a amostra de curso que nós tivemos e o Mutirão da Cidadania. Por que eu vejo como uma conquista? Nós tivemos a amostra de curso, foi uma semana muito tumultuada do ponto de vista de trabalho, e não foi só no dia, na semana, né? Porque a gente veio trabalhando nessa amostra de curso há meses atrás, e aí foi uma semana tensa, porque a gente fica naquela tensão, a gente quer que dá tudo certo, e deu tudo certo. E nós tivemos a carreta da ciência, tanto na amostra de curso como no Mutirão da Cidadania. Aqui nós recebemos mais de 3.000 visitantes na amostra de curso. Nós conseguimos ter uma organização nessa amostra de curso e que foi muito elogiada. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita porque o pessoal elogiou bastante a questão da organização. As pessoas disseram que a sensação que tinha é que não se trabalhou tanto, igual nas outras mostras de curso, não foi tão corrido, porque acho que a gente conseguiu um passo a passo que deu essa condição para quem foi por stand, expor tudo. O Mutirão da Cidadania, nós tivemos atendimento, nós levamos nossos projetos, né, de pesquisa, de extensão, de saúde, e a gente conseguiu atender a população, uma população muito grande também, junto com órgãos que são referências também, né, Justiça Eleitoral e tudo. Então, isso trouxe uma visibilidade também para a universidade. Acho que esses dois momentos, assim, que foi uma semana só, mas eu destaco como uma conquista e eu fiquei, assim, muito satisfeita com os resultados que nós tivemos. E para quem é de fora, até assim, a amostra de curso é um momento que todos os cursos expõem as suas atividades, suas atribuições, seus projetos. Aí envolve também o pessoal da extensão, quem faz extensão. As escolas são convidadas, o ônibus isso. Que vem, leva, traz, então as criançadas aí, até para incentivar, né, como se fosse antigamente era uma feira de ciências, né, que tinha na escola, e traz o aluno aqui para ele vivenciar esse ambiente, para despertar o interesse dele ao curso superior, né, então, porque às vezes assim, não é o fato de não ter chegado às vezes a notícia para a pessoa que as coisas não acontecem. Sim, né? Apesar que teve divulgação, então as coisas, isso é uma das coisas e que você, né, mas assim, em abacaxi, em pepino para descascar, você nessa sua breve gestão ainda, né? Eu imaginava que já estava no segundo ano, não completou nem o primeiro. Você consegue pontuar o que por enquanto foi o mais difícil, assim, algo judicial? Não precisa também detalhar, porque às vezes, né, a gente não quer expor nada, assim, mas só ver as atribuições, né, que essa é um dos focos, assim. Existe alguma coisa que foi bem delicada para você? Porque às vezes o delicado pode ser algo pessoal, né? Por exemplo, algo delicado é você administrar sua vida pessoal, esse desequilíbrio, né? É muito pessoal o que é para um e para outro, né? Vitor, nós temos assim, o dia a dia tem várias coisas delicadas. Por exemplo, responder ao Ministério Público, um conflito dentro do campus, né, um conflito interpessoal. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar muito humanizado também, a questão da gestão de pessoas. Então, tudo isso são momentos delicados. Mas eu volto ainda na questão de momento delicado justamente no evento. E vou te falar por quê. Porque assim, esses dois eventos, nós começamos esse planejamento muitos meses antes, que é a amostra de curso e Mutirão da Cidadania, nós não tínhamos um centavo de recurso para fazer esse evento. Então, foi um momento delicado, porque, primeiro, eu nunca tinha realizado, né? A pró-reitoria, assim, eu como pró-reitora nunca tinha realizado esse evento, sem nenhum tipo de recurso. Então, foi tirar, assim, leite de pedra. E eu considero delicado
por tudo isso, pela falta de recurso, por nunca ter executado esse tipo de evento, mas aí eu ressalto que o conjunto, ele é muito importante, ter equipe, e esses 2 eventos, eles só foram possíveis pelas equipes que nós temos no campo, pelo apoio de professores, das diretoras, e principalmente pelos colaboradores terceirizados, que trabalharam assim incansavelmente para que esse evento saísse. Então, eu pontuo que no dia a dia são vários pontos que às vezes você chega e fala, poxa, nossa, como resolver? Ontem à noite mesmo eu tô com um ponto para resolver e fico assim pensando, né, na melhor maneira de resolver. Tudo é um assunto delicado, tudo. Mas acho que a amostra ainda, o Mutirão da Cidadania, foi um ponto muito delicado, mas que eu fiquei muito feliz. E é interessante, né, Paula, que você, o mesmo ponto que você se destaca como talvez o maior mérito por enquanto, também foi o maior desafio, sim, né? É isso. O que linka um pouco do seu início da sua vida, né? De uma situação delicada, pai separado, uma situação, e formou cascas talvez em você, estrutura, para você chegar onde tá, né? Como a vida... A com vida certeza. É uma escola. Né? Que o maior desafio, o ponto mais delicado na vida da gente, depois é o ponto, às vezes, de sucesso. Então, eu vejo muito isso. Acho que na minha vida foi assim. Você tira o aprendizado daquilo, né? Você torna aquele problema, aquela fragilidade em sucesso, em um ponto forte, e você vai desenvolvendo habilidades. Então, a gente vai crescendo. São habilidades e crescimentos diários. E vamos falar um pouquinho, voltar à questão pessoal um pouco. Como é... Porque você já deixou assim um pouco evidente que você se dedica ao trabalho e à família, né? E aí, como que você faz esse equilíbrio aí? Porque talvez eu acredite que tem uma hora que você tem que falar, agora eu não vou ver meu celular, porque se eu ver eu não vou viver a minha família. Como que você ainda está aprendendo a fazer isso? Como tudo na vida a gente sempre está aprendendo algo, né? Como é esse seu equilíbrio entre família, trabalho e sua saúde mental? Né? Que é você, na verdade o seu equilíbrio com você. Ou você ainda está em busca disso? Eu começo pela saúde mental. Eu acho que a saúde mental é o primeiro. A base de tudo, né? A base para mim conseguir a parte profissional e a parte familiar. Então, uma das coisas que eu preciso para manter a minha saúde mental é a atividade física. Então, eu sempre tento manter a atividade física. Não quanto eu gostaria, porque o tempo não, né? O dia é curto para mim, mas eu tenho bastante foco na questão da atividade física. Te ajuda no equilíbrio, né? Sim. É muito estranho, mas assim, a minha atividade principal é musculação, mas eu consigo meditar na musculação, porque é o horário que eu tenho, então vamos fazer tudo de uma vez. Outra coisa que me mantém minha saúde mental é o bom humor. Eu acho que o bom humor é uma questão assim que vai deixando a gente inabalável. Então, o bom humor eu acho que a gente tem que manter, porque problema vai ter, tanto familiar como profissional. E se a gente começa a reclamar ou começa a achar que tá difícil, isso vai trazendo aquele peso pra gente, né? E a terceira coisa seria a fé. Eu fui criando muito a questão da fé dentro de mim. Não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu acho que a fé é uma questão que me sustenta muito. Então, a partir, assim, eu considero ali esses 3 tripés, aí eu consigo manter minha saúde mental, e aí vem família e trabalho em harmonia. E muitos momentos que já aconteceram, Vitor, assim, de problemas, tudo, mas o que eu penso assim, uma coisa que eu sempre falo para mim mesma, eu não estou na pró-reitoria por vaidade, por nenhum tipo de
de comportamento que possa ir contra todos os meus princípios. Então, quando vem alguma coisa, eu penso assim, eu estou nesse cargo, né? Eu estou nessa função, mas eu estou de coração. Então, isso tira todo o peso de mim e tira toda a dificuldade daquele momento, de falar assim, eu vou conseguir resolver. Então, isso me sustenta a saúde mental, consequentemente a família e o trabalho. Porque quando você está numa situação por status, para você manter aquele status, você acaba se cobrando muito. Sim. Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser isso. Então, você se coloca num posto onde eu acho que quem quer status ou quer... se coloca muito, dá muita importância para a visão do outro. Isso. E aí, quando entra no sofrimento. É o outro que comanda a sua felicidade, você não tem mais controle disso, né? Mas bem legal, eu já falei algumas vezes em alguns programas e sempre em sala de aula, quando eu tenho a oportunidade, né? Eu falo para os alunos que antes da universidade, do estudo, tem eles, né? Porque, não vou dizer que é normal, mas é comum a gente ver alunos assim, com problemas, né, psicológicos e tal, deles se cuidarem primeiro, né? Sim. E para mim é isso, exercício, alguma religião, qualquer que seja, porque a religião, independente de qual que seja, ela te faz a reflexão, te traz a reflexão e às vezes um conforto. E o que você falou que faz na academia é meditação. Meditar. Você meditar, refletir. É um ambiente que favorece isso. E o terceiro é não usar drogas, porque ela te tira de todos os outros equilíbrios. Justamente. Né? Então, você tendo isso aí, as outras bem provavelmente vão ser reflexos da sua vida, né? E você colocou uma aí que eu não falo, mas eu concordo plenamente, que é o bom humor. O bom humor realmente ele traz leveza para situações muito, às vezes, atípicas, né? Assim, eu passei isso, eu perdi meu pai na pandemia e teve situações assim que eu fazia piada e eu até mesmo, não sei se eu posso para algumas pessoas falar essa brincadeira que eu queria, porque a situação, cada um tem uma dor diferente, Sim. né? Mas eu lembro da situação da gente teve que pegar uma UTI aérea e eu assim, falando, eu tô igual o Neymar, eu tô com um aviãozinho fretado para mim, mas é uma situação muito delicada, né? Mas que aí, às vezes você pode ser mal interpretado. Eu não quis, fiquei comigo, né? Essa situação, mas como eu fui o único que teve que ir, né? Porque é obrigado algum membro da família aí, me trouxe a minha leveza que eu precisava para não carregar aquela situação tão drásticas assim, né? Mas é interessante porque eu culto muito dessa E a questão filosofia. do bom humor, Vitor, ela é muito necessária também para mim, para o cargo, né? Apesar que tá em mim essa questão do bom humor, mas as pessoas chegam às vezes até mim com uma tensão, né? Com problemas, tudo. Então você consegue às vezes desarmar ou tranquilizar aquela pessoa justamente com a paz de espírito, com o bom humor e falar calma, né? E tudo. Então essa questão ela é bem interessante. Às vezes a pessoa fala, o que você toma? É interessante que o bom humor, além de nós estarmos de bom humor, a gente transforma o ambiente também. Né? Então, a transformação do ambiente. Agora voltando aqui às atribuições da Pró-Reitora, a gente gostaria de saber como que funcionam os trâmites para a gente conseguir recursos para a universidade, verbas, se isso vem de parcerias internas, de órgãos externos, no caso, e se é por algum político, algo assim, quer saber como é que funciona esse trâmite. Tudo isso junto. O que acontece? Nós temos um orçamento muito pequeno, né? As universidades no passado já teve um orçamento muito robusto e isso era, até certo ponto de vista, se fosse bem administrado, era muito interessante, porque você gastava toda a sua energia no planejamento e na execução. Hoje nós não temos, o nosso orçamento ele é muito pequeno. E o nosso orçamento ele é distribuído com base nas métricas. Então, cada campus recebe o seu recurso de acordo com o número de alunos, todos esses dados. Então, pensando em empresa, a gente é uma empresa de ensino. Quanto mais alunos entram e mais forma, mais recursos vêm, como uma empresa, como qualquer outra empresa. Justamente.
Então, o recurso é pequeno e não consegue manter consegue apenas manter o campus. Eu sempre falo que o nosso recurso do orçamento, ele é igual em casa. Você paga conta de água, luz, telefone, paga limpeza lá, ajudante e acabou. E a verdade é essa, porque hoje o nosso recurso é para pagar contrato. Quais contratos? Limpeza, né, manutenção de veículo, combustível, segurança, todos os contratos. E acabou o dinheiro. Então, tudo que é extra isso, nós estamos atrás de recursos. Então, são as parcerias, são os acessos políticos e também buscando junto à reitoria. E a reitora tem feito um esforço muito grande também em relação à busca por emenda, por recursos fora do orçamento. E a gente está apostando que isso também vai ser conseguido e vai ser beneficiado por campus. Mas de forma individual aqui, nós temos feito vários contatos com os municípios, né? Eu considero que o campus está numa região privilegiada, porque a gente tem 2 municípios que a gente consegue, né, uma articulação. E não descartamos a questão do município de Aragarças. Então, a gente, além de ser atendido por 3 municípios, nós atendemos 3 municípios também. Então, essa articulação política ela é muito importante para conseguir, desde, às vezes, demandas pequenas, às vezes uma ajuda em alguma questão menor, uma questão do emergencial, igual nós já fomos atendidos. Precisa, na questão da queimada, né, na época de seca, nós conseguimos apoio da Prefeitura Municipal em relação à máquina, fazer um acero maior, até algumas questões maiores. Nós temos umas sinalizações aí futuras em relação a recurso específico para o campus e a gente acredita que essa sinalização ela vai vir. Então, é isso. O nosso orçamento, a gente não consegue. E é interessante, reduzir, né? Porque aí são trocas, né? Você faz parcerias, a gente cede, às vezes uma estrutura, às vezes um aluno, às vezes um projeto, a prefeitura dá um retorno, isso, né? E eu acho assim, como é importante a gente, como uma região, né, Barra do Garças, tivesse um deputado federal, porque você consegue ter emendas específicas, sim, às vezes trazer que aí a emenda vem pro campus específico, ou para algum projeto, atender algum curso novo, né? Que sempre, por exemplo, sempre se vincula à vinda do curso de medicina. Que de novo, eu acho que aí talvez seja uma daquelas questões que nem chega a ser as suas atribuições, mas é uma das perguntas que foi até feita pelos alunos, assim, essa possibilidade, o que você tem de real, que você tem de conhecimento, né, dessa possibilidade de vir um curso de medicina, ou é algo ainda muito, muito longe, precisa de algum interesse ou envolvimento político para a coisa concretizar? Saberia de nos dizer o que tem de real nessa possibilidade do curso de medicina vir para o campus? Sim, Vitor, o curso, como todo mundo já sabe, ele foi aprovado, né, nas nossas instâncias internas e agora ele está tramitando no MEC. No MEC, o curso precisa passar, não só no MEC, mas no Ministério da Saúde também. Então, ele tem que ter aprovações, tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Saúde, por ser um curso de saúde. Dentre isso, é um curso que nós precisamos de vaga docente, vaga de técnico administrativo, recurso para estrutura, porque a gente sabe, nós já temos uma estrutura robusta, porque a gente tem o curso de farmácia, enfermagem, educação física, as ciências biológicas, né, o Instituto de Ciências Biológicas, ele já tem uma estrutura, mas a gente sabe que para um curso de medicina nós precisamos avançar mais, tanto em equipamentos como estrutura física e estrutura humana. Então, esse curso, ele está atrelado a isso. Mas eu estou até pessoalmente, a gente tem apoio político, mas eu acho que a gente pode ampliar esse apoio político. Eu acho o curso interessante para o campus, porque é um curso que dá uma visibilidade e traz recurso para que a gente faça uma expansão até dos outros cursos na área de saúde que nós temos. E o nosso curso, esse PPC, eu vejo que o
curso de medicina de uma universidade federal, ele geralmente tem um olhar muito social. Então, esse curso ele vai atender de forma diferente de uma universidade particular. E tem uma formação para esse olhar social. Então, eu sempre falo, o aluno, né, o acadêmico que fizer o curso de medicina, ele vai ter um ensino voltado para a população. Se depois de formado ele quiser falar, não, eu não tenho mais esse viés, o meu negócio é só atender particular, mas ele foi ensinado. Então, acho que isso é importante porque faz parte da formação do ser humano, do indivíduo, né, do caráter. Mas, finalizando essa questão, eu já comecei a conversar diretamente na CESU sobre esse curso e para mim poder acompanhar o processo dele, justamente para a Pró-Reitoria estar acompanhando de perto. Então, eu tive no MEC para falar de um outro curso, que é o de Engenharia Agroindustrial, e a gente está aguardando uma agenda na CESU, na Secretaria de Educação, para poder falar especificamente também do curso de medicina, para poder acompanhar, ver os trâmites, ver onde está, para a gente ter sempre essas informações, porque senão o processo fica ou parado ou a gente fica sem informações. Então, Paula, desde que eu cheguei aqui no campus como estudante, em 2023, eu ouço sempre as pessoas comentando que querem deixar o campus de Barra independente, assim como acho que o de Rondonópolis, não é isso? Isso. E no futuro você vê isso acontecendo aqui nesse campus, como independente? Eu acho que a questão da independência, ela será inevitável. Eu acho que é um caminho que vai acontecer. Eu fiz parte de uma comissão, quando eu ainda estava na gerência de administração e planejamento aqui do campus, de uma comissão que fez o estudo da viabilidade da independência, né, do campus. E na época, porque assim, Jataí, Catalão e Rondonópolis teve esse desmembramento em 2018. E aí, na oportunidade dessa comissão, eu conversei com o campus de Jataí, né, que não era campus mais, como eu tinha acesso ao campus, à universidade, então eu conversei com a gestão da Universidade de Jataí, e o professor nosso que estava na comissão conversou com a gestão do campo da Universidade de Rondonópolis. E aí o que eu tenho para falar, assim, que é um parto. É um parto, não é fácil. Todas as falas, toda a contextualização, quando eu sentei para conversar com esse professor, que inclusive é o professor Ivairto, que conversou com a Federal de Rondonópolis, as histórias eram as mesmas, as dificuldades eram as mesmas. Então, não é fácil, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer com planejamento. Porque é inevitável, mas eu acho que o momento agora é da gente planejar, da gente pensar nas nossas estruturas, nos nossos servidores, no nosso quadro docente, para pensar assim, qual que é o ideal? Se falasse, hoje, né, tá desmembrando, o que eu teria que ter para poder esse parto ser menos doloroso? E outra, o que a comunidade universitária está disposta a se sacrificar, porque tem pessoas que vão assumir duplos cargos, porque não tem pessoas suficientes, então é um envolvimento e um sacrifício, tem um retorno, talvez, né, a médio e longo prazo, mas existe um sacrifício inicial, né? Todo mundo está, né? De acordo. De acordo, porque... Isso. Eu acho que entra uma consulta pública, entra uma discussão, a gente tem que consultar, né, a comunidade sobre isso e tentar estruturar, porque é como o Vitor falou, e o relato é esse, tanto de Rondonópolis como Jataí, o relato é esse, né? Você achava que você estava fazendo muito, você começou a fazer 3 vezes o que você fazia antes. Porque não vem, o relato das duas foi a mesma, não vem e falou assim, vai desmembrar, então tá aqui, vocês precisam de tantas vagas de docente, tantas vagas de técnico, vocês precisam tanto recurso para aumentar o contrato de limpeza, segurança, não vem um pacotão, não. Vem o desmembramento e depois, agora vai isso, só que enquanto vai chegando, né, alguém vai se sacrificando nesse caminho. Mas hoje eu vejo Rondonópolis e Jataí como com muito avanço, porque eles entram também nas novíssimas. Então, o recurso das novíssimas é diferente do nosso. Eles nomearam de novíssimas, né?
Legal. Bom, a gente está encerrando o nosso bate-papo, né? E agradecer já a sua disponibilidade, né? Foi muito fácil conseguir o acesso com você, foi muito fácil. Então, isso também é algo que eu tenho que tornar público, porque um pró-reitor, pessoas de gestões assim altas, você ser acessível, né? Eu acho que é um mérito, e às vezes a pessoa até por agenda, por não ainda tá tentando se adaptar a esse novo, né? Mas foi muito fácil. Então, parabéns primeiro para você por ter essa acessibilidade, e eu nunca vi reclamação das pessoas em relação a isso, e obrigado por ter aceitado, né? E nessa parte final aí, eu queria que você deixasse aonde que as pessoas podem ter acesso às atividades, o que o campus está fazendo, se tem alguma rede social, alguma página, né? Porque até focado nisso aí, eu vejo que na sua administração está tendo uma força-tarefa, assim, vamos dizer, em comum em relação às outras gestões, de procurar maior visibilidade, se expor mais à comunidade, se colocar a cara a tapa e mostrar as realidades, né? Você já falou aqui alguns desafios, alguns problemas, como todo lugar tem, né? Dos méritos e dos desafios que foram feitos. Então, de novo, parabéns por isso. E aonde que as pessoas podem coletar mais informações em relação ao campus e principalmente as atividades da pró-reitoria. Então, Vitor, nós temos o Instagram do Araguaia, o fmt.araguaia. No meu Instagram também, paula.carvalho.rodrigues, a gente divulga algumas coisas, né? Algumas ações da pró-reitoria. E nós estamos tentando reestruturar as informações do nosso site. Apesar que a gente sabe que hoje a rede social ela é mais procurada, mas a gente está com um projeto de reestruturar o site também com algumas informações. E também eu gostaria de registrar o apoio que nós temos da imprensa local, que isso tem sido muito importante. A imprensa tem dado todo o apoio, então muita das visibilidades foi uma ação da pró-reitoria em busca desses parceiros, mas nós achamos uma abertura muito grande, então a gente tem apoio. Eu tenho apoio hoje de ex-alunos nossos que fizeram curso de jornalismo, por exemplo, que falou: Paulo, eu quero ajudar porque eu sou grato pela minha formação. Então isso é muito importante para mim ouvir isso, e é muito rico. Então eu destaco esse apoio da imprensa local de Barra do Garças. Tem tido um esforço nosso, Vitor, de dar visibilidade para a universidade. Nós temos inúmeros projetos aqui riquíssimos que não estavam sendo conhecidos pela nossa comunidade, pela população, tanto de Barra, Aragarças e Pontal do Araguaia e de toda a região. Então, é isso. E, por enquanto, nós estamos com os Instagrams ativos e nós estamos trabalhando para reestruturar a página também do Araguaia. E eu quero agradecer pelo convite e falar para você que essa sou eu, esse acesso aí, assim, sou eu mesma, é a minha cara, mas é como você falou, tem momentos que a gente realmente não consegue atender, mas por conta de agenda. Mas eu, dentro da minha disponibilidade, dos esforços que a gente vai fazendo dia a dia, eu tento atender tudo. E mais uma vez, parabenizar vocês aí, você, sua equipe aí com os alunos pelo programa. Vai ajudar muito a pró-reitoria, o campus, e dizer que eu peço para que todos nós, alunos, professores, técnicos, lutem por esse campus, para a gente sentir orgulho dessa universidade, para a gente ver o quanto é importante essa universidade. Nós estamos numa região aqui periférica, com tantos bairros que precisam de trazer crianças, né, adolescentes para cá futuramente para estudar. Então que a gente possa estar sempre unido e estar sempre em busca do objetivo comum de levar a educação para a nossa população. Isso aí, muito bacanas as mensagens finais, Vitor. Obrigado pela sua
pela sua companhia no nosso programa aqui, na condução do programa. E aí fica meu agradecimento a todos que tiveram o interesse, a paciência de ficar com a gente. Lembrando, se vocês acharem que esse conteúdo possa agregar alguma coisa, trazer alguma informação relevante para vocês, ou algum amigo ou familiar, que vocês encaminhem um vídeo aí, que a gente consiga transmitir as propostas, né? Os conhecimentos, as pessoas que vivem e trabalham em prol de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Beleza? Fica meu abraço, meu agradecimento e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.